Oi pessoal, hoje o passeio do dia é pelo universo literário e eu vou contar um pouquinho sobre o meu livro, o Ele Tem Ela, Elas Têm Ele, que agora em junho de 2021 faz um ano de publicação. Então achei uma boa maneira de comemorar essa data. Eu vou dividir em duas partes para não ficar muito longo. Então na primeira parte eu vou falar sobre a escrita em si, como foi esse processo criativo. E a segunda parte sobre a publicação independente, que muita gente tem dúvida, muita gente me pergunta, então eu acredito que pode ajudar outras pessoas. E para começar, eu vou responder a pergunta que mais me fazem, que é como surgiu a ideia de escrever um livro. E pode até parecer clichê, mas realmente foi do nada. O meu pai tem uma doença neurodegenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica. É uma doença grave, é uma doença muito triste, mas ao mesmo tempo é uma doença que faz a gente aprender a viver o dia a dia, a conviver com todas as dificuldades que a doença traz e aproveitar todos os momentos. Demorou praticamente um ano para a gente descobrir de fato o que o meu pai tinha, porque ele tinha vários sintomas que foram surgindo ao longo desse ano, que foi 2017, final de 2016 para 2017. E aí ele foi em vários médicos, um médico dava um diagnóstico X, outro médico dava um outro diagnóstico, até chegar no neurologista que conseguiu realmente falar o que ele tinha. E quando ele descobriu, a gente já estava num estágio um pouco mais avançado. E pra gente foi um baque, assim, foi algo muito, assim, demorou um ano pra gente descobrir, e quando descobriu, ele já precisou fazer algo mais sério, que é a traqueostomia, e o que mudou totalmente a rotina da nossa família. E a gente teve que aprender o que era a esclerose lateral amiotrófica, de uma maneira muito rápida mesmo, né? Muito do dia pra noite. A gente teve que estudar sobre a doença, o que era a doença, como que a gente tinha que lidar a partir daquele momento com essa doença. E quando me veio a ideia de escrever um livro, eu imaginei que muitas famílias devem passar por isso também. E talvez daqui a um tempo algumas famílias passem por isso. E para não ficar nessa angústia do que é, do que não é, o que fazer agora, o que fazer depois, então eu achei que escrever um livro, contar a experiência da minha família, poderia ajudar outras famílias, poderia ajudar pessoas que passam pela mesma situação. Só que a gente tem aquela coisa da autossabotagem, né? Quando eu pensei em escrever um livro sobre isso, eu já logo imaginei, mas quem que vai querer ler? Quem vai querer saber sobre isso? Aí eu contei pro meu marido e ele me deu uma maior força. Assim, ele falou assim, não, eu acho que realmente é uma ideia legal, eu acho que pode ajudar outras famílias. E aí a gente começa a acreditar na nossa ideia, né? É engraçado que a gente precisa ter uma outra pessoa dando força, dando valor à sua ideia, para você acreditar também. Aí eu comecei a amadurecer um pouco mais essa ideia, só que eu sabia que não era só começar a escrever, né? Precisa de uma linha do tempo, precisa ser agradável para quem está lendo, né? Não é apenas sair escrevendo. Aí eu precisava me preparar. Então eu comecei a procurar curso de escrita para realmente fazer algo que valesse a pena para as pessoas pararem um tempinho para ler, né? Então tem que ser algo que seja emocionante, algo que seja educativo de certa maneira. E aí eu achei um curso de escrita afetuosa. Quando eu vi o nome desse curso, com a Ana Holanda, eu falei assim, eu acho que eu tenho que fazer esse curso, porque eu vou contar uma história muito sensível, uma história muito particular e cheia de afeto. Então realmente o nome desse curso me chamou muito a atenção. E eu falei, é esse curso que eu vou fazer. Nesse curso, eu entendi que a gente tinha que realmente colocar os nossos sentimentos ali no papel. E foi isso que eu fiz. No próprio curso, a gente tinha algumas atividades para escrever algumas
alguns momentos das nossas vidas, e ali no próprio curso já saiu uma parte que eu coloquei no livro também. Então isso é muito, muito legal, porque o processo de escrita do livro começou ali no curso. Finalizando o curso, foi em maio de 2019 que eu finalizei o curso, foi uma semana de curso, e aí eu coloquei na minha cabeça uma meta. Eu falei assim, em junho eu vou começar a escrever o livro e eu espero terminar em dezembro, para em janeiro do próximo ano, 2020, eu começar a fazer a parte de publicação. E de fato, em junho de 2019, eu comecei a escrever o livro. Eu percebi que se eu escrevesse o livro no final do dia, eu não conseguia me concentrar muito. Eu já trabalhei o dia inteiro, já fiz todas as atividades de um dia corrido, e quando eu sentava à noite para escrever, não saía muita coisa. E aí caramba, eu não vou conseguir escrever dessa maneira. E eu preciso de concentração, eu preciso de um tempo só meu, né? Sem interferências externas. Então, qualquer barulhinho, qualquer coisa que eu sabia que eu ainda tinha que fazer naquele dia, eu sabia que aquilo me atrapalharia. E aí eu comecei a acordar cedo, antes do meu horário normal. Então eu acordava às 7 horas para ir para o trabalho, eu comecei a acordar às 5. Aí eu pensei, né, eu acordando às 5 horas da manhã, eu tomo um café e eu consigo me concentrar naquilo. Por quê? Porque é um horário que não tem carro passando, não tem pessoas conversando, não tem ainda aquele barulho normal de uma cidade, né? Eu moro em São Paulo, então a cidade ainda está dormindo, a cidade ainda está quieta, e era dessa quietude que eu precisava. E de fato eu consegui. Eu acordei 5 horas da manhã, eu acordei durante muito tempo, e acreditem, eu sou uma pessoa que ama dormir, eu sou muito dorminhoca de verdade. E acordar às 5 horas da manhã no inverno, para mim, é porque eu realmente tinha um objetivo muito, muito claro, um objetivo que eu realmente queria concretizar aqueles... Não era nem um sonho, porque eu nunca tive um sonho de escrever um livro. Era realizar um projeto que eu me prontifiquei a fazer, né? Que eu me prontifiquei a cumprir. E eu já tinha avisado os meus pais, meu pai, claro, porque afinal a história é sobre ele, né? Então eu pedi autorização para ele e para minha mãe, que é a cuidadora dele e está ao lado dele em todos os momentos, e para minha família, que eles iam aparecer no livro, né, no livro, né? O nome deles estaria ali, a vida, né, a vida da minha irmã, a minha vida, a vida do meu marido, do meu cunhado, do meu sobrinho. Então eu precisava da autorização deles. E a partir do momento que eu falei para eles que eu queria escrever um livro sobre a história da minha família, e então eu tinha que escrever aquele livro. Eu já tinha falado para eles, eu não podia desapontar tanta gente, né? Desapontar os meus familiares, e então eu tinha que escrever. E aí, acordando às 5 horas da manhã, eu conseguia me concentrar, e naqueles momentos que das 5 até as 7, que era o momento que eu tinha para escrever, sem interferências, naqueles momentos, realmente que o livro nasceu. Foram naqueles momentos que eu mais escrevi. Eu entendo que cada pessoa, isso é muito particular, cada pessoa tem as suas facilidades, né? A minha facilidade, eu já tinha entendido que eu tinha mais facilidade em escrever coisas que já aconteceram. Então, durante alguns meses, eu fazia isso. Eu acordava às 5, escrevia até às 7 e vida que segue, né? Ia pro trabalho, e eu ia pro trabalho caminhando. Eram cerca de 50 minutos caminhando, e nessas caminhadas eu lembrava de muitas coisas que eu queria colocar no livro, né? E aí, para eu não esquecer, o que eu fazia? Eu gravava no celular o que eu tinha que escrever depois. Essa foi uma maneira que eu encontrei de não esquecer
o que eu tinha que escrever. Além das listinhas, que eu fazia muitas listinhas de tópicos, né? Preciso falar sobre isso, sobre aquilo. Muitas coisas eu lembrava, e aí eu fazia esse áudio, e depois eu lia, lembrava e escrevia. Eu resolvi dividir o livro, os capítulos, eu chamo de momentos. Porque como é uma história de uma família, nós vivemos momentos e não capítulos. Então, a história foi dividida em momentos, né? Então, são muitos momentos importantes que estão aqui nessas 129, 130 páginas. Chegou um momento que eu achei que eu já tinha terminado o livro, né? Falei assim, acho que agora eu tenho a história completa, eu consigo finalizar. Várias vezes eu pensei, mas eu acho que o livro tá pequeno, né? Porque a gente tem aquela ideia, né? Para um livro ser bom, ele precisa ter não sei quantas páginas, não sei o quê. E aí eu fiquei um pouco... Digamos que eu fiquei um pouco triste. Falei assim, nossa, mas né, ficou pequeno o livro. Sendo que eu nem tinha feito ainda o processo editorial, eu nem sabia quantas páginas tinham. Então, é até bom falar isso, porque não é isso que a gente tem que pensar, né? No momento que a gente está escrevendo, a gente não tem que pensar em quantas páginas vai ter, quantas palavras, quantos caracteres, não é isso. O que está escrito ali dentro, né? O que aquilo vai ajudar? Vai ajudar alguém? Vai ajudar uma família? E era esse o intuito do meu livro, era ajudar uma família, era ajudar um paciente, um familiar, um amigo, de alguém que tem essa doença também. Então, a partir do momento que eu pensei nisso, eu falei assim, eu não preciso de páginas, eu preciso de uma história que ajude, que dê esperança para outras pessoas. Aí eu falei assim, então acho que eu finalizei o livro. E isso realmente foi em dezembro. Então, em 6 meses, eu consegui colocar no papel todos os sentimentos, toda aquela história que eu queria transmitir. E aí vem a parte da publicação. Como publicar um livro? E aí isso eu vou contar só no próximo vídeo. Então eu espero vocês no próximo Passeio do Dia pelo Universo Literário sobre o livro Ele Tem Ela, Elas Têm Ele.